Fala pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Hoje com uma aula para o concurso municipal da cidade de Granja. Vamos passar alguns pontos importantes aí do edital. Só deixa eu tirar essa câmera aqui, que não é essa aqui que está funcionando. Vamos passar alguns pontos importantes aí do edital e também vamos analisar algumas questões da banca Consulpan, que vai fazer esse concurso aí para a cidade de Granja. Aí também comigo está o professor de informática, Eduardo Flacker. Vou habilita o microfone aí, Flacker, por gentileza, que eu tinha desabilitado. Bom pessoal, qualquer dúvida aí vocês podem colocar no chat, tá? Vou passar algumas questões aqui a respeito do Estatuto da Criança e Adolescente. Também botei alguns slides aqui, alguns prints do edital, tá? Então misturei aí algumas questões, algumas informações do edital para todo mundo ficar aí por dentro, tá? E qualquer dúvida aí, só mandar no chat que a gente responde para vocês. Lembrando que ao final da live aí a gente vai ter um presentinho aí pro pessoal que estiver presente na live, ok? Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, que é muito importante aí pra gente continuar fazendo mais questões aí para vocês, analisando a banca, fazendo mais vídeos aí para vocês, tá? Como o Eduardo falou, o professor Eduardo Flacker falou, a gente vai ter em breve aí bastante questões para vocês, então fiquem ligados aí no canal, tá? Fiquem ligados aí no grupo, convide o pessoal, convide seus amigos, que a gente está preparando bastante conteúdo aí para vocês, certo? Vamos lá, ó. Analisando aí, vou passar 9 questões a respeito do Estatuto da Criança e Adolescente. Eu considero uma das leis mais importantes aí para concurso público. Por quê? Porque ela sempre é cobrada, primeiro ponto, e porque todos os profissionais precisam, né, saber como cuidar das crianças e dos adolescentes, sejam eles profissionais da segurança pública, educação e saúde. Todo mundo tem que ter cuidado para não pecar, para não cometer um crime tanto na ação quanto na omissão, tá? Eu vou olhar um pouquinho aqui para o lado, porque o slide que eu apresento está aqui, mas qualquer dúvida eu estou olhando aqui para frente também. Olha só, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, em seu título 1, a garantia de prioridade compreende: item A, ausência na formulação de políticas sociais; item B, precedência de atendimentos nos serviços particulares; item C, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; item D, proibição de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância. Ok? Então a gente tem essas alternativas aí. O que eu costumo passar para os meus alunos é o seguinte, né? É sempre destacar o que a questão está pedindo. Questão CAPT sempre tem aquelas palavras-chave, né? Então eu gosto de destacar aqui, ó, prioridade, tá? Então a gente está falando nesse capítulo dessa questão aqui de prioridade. E aí tem as alternativas para a gente analisar. Se vocês quiserem colocar a resposta no chat, aí fiquem à vontade, tá? Vou dar uns segundinhos aí para vocês fazerem a análise e já vou responder a questão. Tranquilo? Então, 5 segundinhos aí, bem rapidinho, para vocês darem uma analisada e já passo a resposta aí para vocês. Enquanto isso, vocês deem aquele like, compartilhem o vídeo e tudo mais. Olha só, o item A a gente já pode eliminar ele, porque o Estatuto da Criança e Adolescente veio complementar os direitos e deveres, os direitos e garantias das crianças já expressos na Constituição. E ele começa falando em ausência de formulação, quer dizer, não vai formular políticas públicas para as crianças? Não, né? Então o que a gente já pode fazer? A gente já pode eliminar esse item A. O item B fala precedência de atendimento nos serviços particulares. Somente nos serviços particulares. A Constituição ela veio para, e o ECA também, ele veio para abranger todos, né? Então não são só os dos serviços particulares. Então o que está tornando o item B errado é a palavra particular. Agora o item C, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Parece legal, né? Vamos para analisar o item D.
Proibição de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à família. Proibição, proibir as crianças de receberem recursos públicos? Não, né? Não tem como, né? Então, como diz o nosso professor Marcelo, o item mais adequado é o item C dessa questão, tá? Aí a gente vê, ó, que quando se trata de prioridade, lembra que eu destaquei aqui no comecinho da questão para vocês? Ó, prioridade, né? Então, prioridade, a gente tem um macetezinho aqui para vocês, um macetezinho aqui para vocês não errarem, ó. Prioridade, primazia, procedência e preferência, tá? Então a gente tem esses pontos importantes aí para destacar para vocês. Aqui coloquei mais algumas complementações, certo? O que eu tinha passado ali para vocês, ó, não é serviços particulares, e sim serviços públicos. E o gabarito dessa questão, gabarito item C. Alguém aí acertou, errou essa questão? Pode colocar aí no chat qualquer dúvida que a gente está aí à disposição, certo? Vamos lá, ó. Mais uma questão da banca. Essa questão é muito tranquila, tá? A prova de guarda municipal aí, ela deve ser uma prova tranquila. Porém, a banca, ela costuma misturar conhecimentos do dia a dia, né? Pelo que eu percebi aí da banca Consulpan, o que ela costuma fazer? Ela costuma misturar conhecimentos, digamos, do dia a dia das pessoas com conhecimentos da lei. E nem sempre o que a gente faz no dia a dia é o que está na lei. E aí muitas vezes as pessoas respondem pelo bom senso, digamos, né, o que seria o politicamente correto, mas não é o que está na prova. Essa questão aqui é bem tranquila, mas ela sempre cai, nem sempre ela cai assim fácil, às vezes ela cai um pouco mais elaborada, mas é uma informação que a banca Consulpan está cobrando, tá? Então a gente precisa saber dela. Olha só, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, considera-se criança para efeitos desta lei. Isso aqui tá lá no comecinho da lei, cara. Se tu pegou a lei dos 5 minutos e bateu a preguiça, bateu o sono, deitou no sofazinho ali, ó, pegou a lei, deitou no sofá, estudou 5 minutos e dormiu, você leu essa parte aqui e vai acertar essa questão, tá? Olha só, a pessoa até 14 anos de idade incompletos. Item B, a pessoa até 10 anos de idade incompletos. Item C, a pessoa até 11 anos de idade incompleto. E o item D, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, né? A gente tem essas 4 alternativas aí. Ô Flacker, tu conhece aquele desenho Super Gêmeos Ativar? É do teu tempo ou não? Não tá saindo. Que estranho. Que estranho que teu áudio não tá saindo no YouTube, cara. Por que será? Vai fuçando aí, Flacker. Vai fuçando aí enquanto eu vou... O Flacker falou que conhece o desenho Super Gêmeos Ativar, tá? O que acontece? O gabarito dessa questão é o gabarito item D, tá? Até 12 anos de idade incompletos. Tá lá no comecinho da lei. O que é importante a gente destacar disso aqui? Se ela comete um crime que não é um crime, é um ato infracional análogo ao crime, o que é isso, professor? É a mesma porcaria de dizer que ela cometeu um crime, só porque a gente não pode dizer que a criança ou adolescente cometeu um crime. Então, se ela faz aniversário dia 20, ela faz 12 anos dia 20, e dia 19 ela cometeu um ato infracional, vamos supor que ela matou alguém, ela é considerada criança. Se ela matou essa pessoa no dia do aniversário, ela não gostou da festa que fizeram para ela, né? Ela matou no dia do aniversário, ela já é considerada adolescente. Ah, é a mesma coisa, professor? Não. Se ela é considerada adolescente, ela vai receber uma medida de proteção. Se ela é considerada adolescente, ela vai receber uma medida socioeducativa. São coisas bem diferentes, tá? Outra coisa que a banca costuma cobrar, não só a Consulpan, como outras bancas de concurso, a criança nunca trabalha. Toda alternativa de questão que vier falando que a criança trabalhou está errado. Porém, os adolescentes, em algumas situações, eles podem trabalhar, tá? Então, o adolescente pode trabalhar. Criança nunca pode trabalhar.
E aí eu brinco que, né, chegou no Super Gêmeos ativar, quando no dia do aniversário dela, o Super Gêmeos ativar forma adolescente. Aí ela já é uma adolescente, ela já mudou os direitos e as obrigações dela. Ela já, depois de um tempo, de uma certa idade, ela já pode trabalhar, ela já vai receber uma medida socioeducativa se cometer um ato infracional e não uma medida protetiva, tá? Entre outras mudanças que a gente tem aí a respeito do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, criança até 12 anos incompletos. Informação básica, mas a banca está cobrando e pode voltar a cobrar. Certo? Vamos lá. Sigamos. Terceira questão aí pra gente, ó, uma questão de assistente social do ano de 2015. Beleza? Vamos lá. Sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, assinale verdadeiro ou falso. Olha só, a banca também costuma trazer essas questões de verdadeiro ou falso, ou daquelas questões que apenas a 1 está correta, a 1 e a 3 estão corretas. Vou passar aqui para vocês essas situações, tá? O que é o interessante desse tipo de questão? Quando você achar uma informação que você tem certeza que ela está errada, mas aí tem que ter certeza absoluta. A tática não funciona se você tiver dúvida. Se você tiver certeza absoluta que aquilo está certo ou está errado, você já elimina as outras alternativas, certo? Vamos lá, ó. Vamos analisar a primeira alternativa. Considera-se criança a pessoa até 11 anos de idade incompletos. A gente acabou de ver que é até 12 anos de idade incompleta. Acabei de fazer os Super Gêmeos ativar para vocês, né? Então, esse item aqui, ele tá falso. Eu vou botar aqui do ladinho para ficar mais fácil, ó. Esse item aqui tá falso. Então, eu vou lá nas alternativas. Aquelas que eu observar que tem o primeiro item como verdadeiro, eu já vou eliminar, porque não pode ser a minha resposta. Olha só. O item A está dizendo que a primeira alternativa é verdadeira. E eu tenho certeza absoluta que não. Então, eu já vou eliminar o item A. Qual é a outra que eu tenho aqui, ó? O item D está dizendo que a primeira alternativa também é verdadeira. Essa aqui, ó. Eu estou relacionando essa aqui, ó. Tá? Então, eu já posso eliminar. Se eu não souber mais nada da questão, eu consigo fazer um chute, certo? Com 50% de chance de acertar a questão, certo? Com apenas uma informação. Mas vamos continuar fazendo as análises aqui para a gente ver. Vamos analisar o segundo item, olha só. O ECA também se aplica excepcionalmente às pessoas entre 18 e 24 anos de idade. E aí, será que está certo? Será que está errado? É apenas para criança e adolescente? E aí, se você não leu, né? Como eu digo, tem muita gente, eu já vi pessoas falando ali no grupo que vão fazer a prova na coragem, o Flacker. Tem gente que disse ali no grupo que vai fazer a prova na coragem, vocês não estão ouvindo, mas o Flacker está rindo. Eu digo, então tem que ser corajoso, né? Aí o cara que nunca leu o Estatuto da Criança e Adolescente vai dizer, não, se é criança e adolescente, mais de 18 anos, é óbvio que não pode, né? E aí o cara vai botar o item como falso. Na verdade, esse item tá falso, mas ele tá falso por causa de um pequeno detalhe. Não é 24 anos, é 21 anos. Então, olha só. Ah, professor, o senhor está dizendo que a banca Consulpan costuma a trocar os números? Eu não estou dizendo, eu estou mostrando para vocês que ela costuma trocar números. Esse é o tipo de questão que vocês vão encontrar na prova de vocês, tá? Ela costuma a trocar. Então, esse item aqui está errado, porque é 21 anos e não 24 anos. Então, o segundo item também está falso. Professor, tenho certeza que esse item está falso. O que eu vou fazer? Vou lá nas alternativas e vou olhar qual que eu posso eliminar. Olha só, o item C está dizendo que o segundo lá é verdadeiro e eu tenho certeza que é falso. Então, o que eu faço? Ó, elimino. Já tenho o gabarito da questão sem terminar as outras alternativas. Mas, como a gente está estudando aqui,
vou passar por todas as alternativas para vocês, apontando os erros, tá? Mas se fosse numa prova, eu já paro de resolver a questão aqui e já vou para a próxima. Já vou para outras matérias chatas, como informática, matemática e por aí afora, certo? Então vamos lá, ó. Item C não, terceiro item. Casos de suspeita ou confirmação de maus tratos ou castigo físico serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. E aí? Certo ou errado? Como a gente só tem o gabarito B, a gente sabe que está certo, né? Mas vamos supor que vocês não conseguissem identificar os erros das duas primeiras alternativas, tá? Essa questão está certinha. O que as bancas, não só a Consulpan, costuma fazer? Costuma botar Ministério Público, Secretaria da Educação, o juiz, o promotor, o delegado, o Batman, o Robin. Não, é o Conselho Tutelar. O 007, tá? Não, é o Conselho Tutelar, certo? Então, isso aqui vocês precisam ficar muito atentos porque as bancas costumam cobrar. Vamos lá para o quarto item. Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente como sujeitos, prevenção integral à criança e ao adolescente, como sujeito de direitos e pessoas em desenvolvimento. Olha só, esse item aqui está errado, porque eu até li certo para vocês de tão automático que é. Não é prevenção integral, é proteção integral. Vocês estão vendo como a banca Consulpan gosta de fazer troca, gosta de trocar números, gosta de trocar palavras, e nas provas de nível fundamental, provas de nível médio e até algumas provas de nível superior, como é o caso dessa prova aqui de assistente social, ela trabalha da mesma maneira, trocando palavras, trocando conceitos, tá? Aqui eu lendo rapidamente, que sou acostumado a resolver questão, agora lendo aqui para vocês, eu li proteção em vez de prevenção. Por quê? Porque o cérebro já está acostumado com aquela frase ali, tá? E é nesses pequenos detalhes aí que a banca muitas vezes pega o pessoal. É proteção integral, as pessoas com desenvolvimento, que são as crianças e os adolescentes. Então, esse item está falso também, tá? Esse aqui é o verdadeiro. E esse aqui é o falso. E vamos aí para o item 5. Oi? Certo. Tá, o Rogério, o Flacker tá me passando um contato aí. Fala, Flacker. Não, nem todos os concursos têm informática, tá, Rogério? Mas ele é bem cobrado, tá? É uma disciplina bem cobrada. Agente administrativo, agente administrativo, todas as questões que a gente vai passar aqui hoje servem para o cargo de agente administrativo, tá? Eu não tenho bem certeza, mas acho que tem o ECA também lá. E se não tiver o ECA, as questões de informática, com certeza sim. Mas eu tenho 95% de certeza de dizer que o Estatuto da Criança e Adolescente também está lá no cargo de agente administrativo, tá? Não te dou certeza 100% porque eu não estou com o edital aqui. Mas tá aqui nas páginas abaixo dessas páginas que eu estou fazendo as transmissões para vocês, tá? Mas depois a gente passa lá no edital. Daqui a pouco a gente vai passar pelo edital de uma alteração que teve, aí talvez eu já consiga dar certeza para ti, tá bom? Olha só, e o quinto item aqui estabelece que a colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, sempre em últimos casos, tá? Somente admissível na modalidade adoção. O que a banca, vocês já viram aqui, nessas alternativas aqui, como que a banca gosta de trocar, né? Quando ela abordar esse assunto, ela vai trocar isso aqui, ó, o estrangeira, ela vai pegar a estrangeira, e vocês viram que é sempre na modalidade adoção, né? Ela vai dizer que é tutela, que é guarda provisória, que é qualquer coisa menos adoção.
errado. Família estrangeira, sempre adoção. Sempre medida excepcional e sempre adoção. Certo? Sigamos. Vamos ver agora eu acho que algumas informações do edital. Aqui tem todas as justificativas aí para vocês, tá? Com os artigos, tudo certinho, mas a gente já passou por todas as alternativas. Questão número 4 aí para vocês. São 9 questões, tá? Do Estatuto da Criança e Adolescente. A adoção em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente, nos termos do Estatuto da Criança e Adolescente, referente à colocação em família substituta, assinale a alternativa correta. Olha só, caput da questão grande, mas eu gosto sempre de ser esquartejador. Vamos por partes. O que ela está perguntando? Colocação em família substituta. Olha só. Item A. Tratando-se de maior de 10 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Item B. Aqui começa a complicar um pouquinho. Aqui quem não estudou, aqui fecha o olho e seja o que Deus quiser. Item B. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Item C. Os grupos de irmãos serão sempre colocados sobre adoção, tutela ou guarda na mesma família substituta. E o item D. Em se tratando de criança ou adolescente indígena, é obrigatório que a colocação familiar ocorra em outra comunidade para miscigenação cultural. E aí, pessoal, essa questão ela é um pouquinho mais complicada, tá? Se querem fazer uma análise aí, alguns segundinhos aí para vocês analisarem. E a gente já vem com a resposta aí para vocês. Vamos lá? Olha só. Questão um pouco mais aprofundada, tá? Coloquei aqui a fundamentação de todos os artigos para vocês. O gabarito dessa questão é o gabarito B, certo? Gabarito B. O que a gente tem errado aqui, ó? Quando for tratando-se de para ser ouvido, é maior de 12 anos. Então, é criança que é ouvida? Não, é o adolescente, tá? Então, olha só. Ah, professor, o senhor está dizendo que a banca da Consulpan vai trocar os números na minha prova? Sim, estou dizendo que a banca vai fazer isso. Vai trocar os conceitos, professor? Vai. O que eu tenho que fazer? Decorar, tatuar no braço, escrever na testa, escrever aonde for. Eu tenho a testa grande e cabe bastante anotações, né? Então, tem que ficar muito atento a esses números na parte de noções ali de conhecimento específico. Cara, vê o número, circula, destaca, porque a banca vai trocar. É a cara dela, tá? Então, o item A está errado por causa disso. O item B é o nosso gabarito. O item C, ó, a regra é a colocação dos irmãos na mesma família, certo? Se você colocar sobre, ó, onde é que tá aqui? Ó, sobre tutela ou guarda, tá? Então, também está errado. E o item D aqui também está errado, porque diz que é em outra, tá? Em outra comunidade. Não, é na mesma comunidade, ó. No seio da sua comunidade, tá? Não é para misturar as comunidades, é para preservar a cultura da criança. Se ela tem uma cultura indígena, risca aqui, ó. Se ela tem uma cultura indígena, então ela tem que ser respeitada, essa cultura indígena. Não vamos botar em outra cultura. Para quê? Ainda mais uma criança que não tem uma criança ou adolescente que estão em desenvolvimento. Lembra do princípio da proteção integral? É uma criança, uma pessoa em desenvolvimento. O adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Então, também está errado. Ok? Sigamos.
Essa questão já era um pouco mais aprofundada, né? Então, alguns detalhes mais importantes. Essa aqui é uma questão que a banca mistura os conceitos do dia a dia com a lei. Então, essa aqui o pessoal vai errar achando que acertou, que é o que eu digo que as bancas mais gostam de fazer. Elas fazem você errar achando que acertou, né? Isso acontece muito em questão de planilha e questão de matemática, né? Eles botam a conta lá de matemática, aí tu faz ela da maneira errada, mais fácil, e tá lá o item A, com aquela resposta. Aí tu vai para casa contente que acertou a questão, fala para todo mundo que foi bem na prova, depois passa vergonha, né? Depois os caras perguntam, ei, como é que foi na prova? Tu fez que nem entende, né? Eu não compreendo. Por quê? Porque tu achou que tinha acertado a questão e acabou errando a questão. Olha só, assistente de educação básica, aí também é um cargo que vai ter em Granja, tá? Então, prefeitura de Vila Velha. Prefeitura de Viana, desculpa. De acordo com o artigo 17, ó, aqui a banca foi boazinha, ó. Então, preciso ler o artigo 17, professor? Muito! Muito! Por que é bom o estudo por questões, né? Pessoal aí que é meio novato no mundo dos concursos públicos. Porque o que acontece? O Estatuto da Criança e Adolescente, se eu não me engano, são por volta de 200 artigos, aproximadamente, tá? Se você pega e resolve 10 questões da banca, pega mais umas 20 questões de outras bancas, você consegue observar quais são os artigos que as bancas mais costumam cobrar e quais são as definições, os conceitos e os prazos que as bancas em gerais gostam de cobrar. Então, entre aspas, ela diminui o teu trabalho, certo? Porque tu pegar uma lei, ler, pegar a lei e ler, pegar a lei e ler de novo, e aí vai uma pergunta perguntando, e aí vai fazer uma questão, tem uma questão perguntando um prazo e você não sabe. Por quê? Porque você achou que aquele prazo não era importante, você achou que aquele prazo estava lá para bonito, mas não, tá lá para fazer a gente errar a questão em prova. Então, por isso que estou destacando aqui para vocês. Decorem os prazos. Decorar, professor, eu ouvi dizer que tinha que compreender em concurso público. Sim, informática tu tem que compreender, português tu tem que compreender, matemática tem que compreender o que disse a questão para você saber montar a questão e chegar ao resultado certo. Prazo, você só tem que fazer uma coisa, ler e decorar, ok? Então, atente-se ao artigo 17, aos artigos mencionados aqui nessas questões, aos prazos mencionados aqui nessas questões que eu estou resolvendo aqui hoje para vocês. Então, olha só, no artigo 17, capítulo 2 do Estatuto da Criança e Adolescente, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a prevenção da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças nos espaços e objetos pessoais. Confuso, né? Vocês podem ver que até o caput da questão ele é confuso. É uma questãozinha mais elaborada. Aí você volta a ler de novo. A questão aqui está pedindo politicamente correto, né? Parece. Vamos ver. Item A, pensamento de igualdade cristã. Item B, a intenção de integridade da criança na sociedade. Item C, o direito ao respeito. Item D, simultaneidade de ações para as crianças. E aí você para essa questão, volta, analisa, lê todo o caput de novo e não entende ao certo o que a questão está pedindo. Sim, realmente essa questão ela é um pouco mais elaborada. E aí você olha a alternativa aqui e diz o seguinte: a intenção de integração da criança na sociedade. Claro, vamos integrar a criança na sociedade, isso é o certo, né? Tem uma criança lá, coitadinha, abandonada, precisando de carinho, vamos integrar ela à sociedade. Só pode ser essa aqui, só pode ser isso aqui. Pelo raciocínio politicamente correto, a gente precisa sim integrar as crianças à sociedade. Só que atente-se ao que a questão está pedindo. Olha só, de acordo com
artigo 17. O que tem no artigo 17? Olha só. Olha, direito ao respeito. Olha só. Onde é que a gente tem respeito? A gente tem respeito aqui no item C. Então, o gabarito da questão, por mais que as outras alternativas pareçam politicamente corretas, essa palavrinha aqui de cima, ó, de acordo, tá dando o rumo da questão pra gente, certo? Tá dando o rumo da questão pra gente. Deixa eu olhar aqui no YouTube. Vai ter redação, professor, para o cargo de agente administrativo? Pessoal, tem que dar uma olhada no edital. Eu acredito que não, mas a gente passa muito edital. Uns tem redação, outros não tem, mas eu acredito que não. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui. Pessoal, as informações referente à prova em si estão no edital. Vocês precisam ler o edital. Estou passando aqui algumas informações a respeito do cargo de guarda municipal, tá? Mas guarda municipal não tem e agente administrativo também tenho quase certeza que não tem, tá? Mas depois a gente vai tirar dúvida. Pois é, não, vamos passar depois eu vou passar pelo edital. Fica aí até no final da aula. Eu vou passar pelo edital e tem um presente para quem estiver na live até o final da aula, hein? Então fica aí que a gente vai passar o edital depois para vocês e aí eu vou tirar todas as dúvidas, tá? Mas 99% de certeza que não tem edital, que não tem redação. Só vou conferir o edital porque saiu da Polícia Civil anteontem, quarta-feira, e a gente estava analisando o edital, fazendo a atualização das questões e lá tem. E a gente também está sempre analisando outros editais, então uns tem, outros não. Tenho quase certeza que esse não tem, mas só vou olhar o edital para te passar a informação precisa. Beleza? Vamos lá, ó. Só faltam mais 3 questões, pessoal, de Estatuto da Criança e do Adolescente. Fiquem firmes aí, coloquem aí nos comentários do Facebook. Coloquem aí nos comentários se vocês estão gostando ou não. Beleza? Olha só, artigo 53. Preciso olhar o artigo 53, professor? Muito! Preciso olhar muito. De acordo com o artigo 53 do ECA, a criança e adolescente tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes corretamente, 2 pontos, nunca contestar os critérios de avaliação escolares. B. Dever de somente respeitar seus educadores. Item C. Igualdade de condições para acesso de permanência na escola. E o item D. Acabar com as organizações e movimentos estudantis para não haver revolta nas escolas. Pessoal, questão de assistente de educação básica, um cargo que vai ter aí no concurso de Granja, tá? Uma questão aí um pouco elaborada até, mas ela, pelo dia a dia, a gente consegue eliminar essa questão e a gente consegue acertar. Todas, a gente sempre costuma dizer, e o professor Flacker, que você tem que analisar friamente uma questão de prova, né? Olha só, e também temos aí, em vários vídeos eu já falei, sempre falo para os meus alunos, existem as palavras, eu gosto de chamá-las totalitárias, né? Eu até acredito que essa palavra na língua portuguesa não exista, totalitárias, né? Que são as palavras que, tipo assim, ó, não deixam exceções para outras situações. Vejamos aqui, olha só. Nunca uma criança pode contestar os seus critérios de avaliação. Ela nunca pode perguntar para o professor, uma criança ou adolescente, pô, professor, por que isso é assim? Ela nunca pode fazer isso. Então, a gente já vê que o item A está errado, né? Olha só, outra palavra totalitária, outra palavra somente, que não abre exceção. Então, somente respeitar os seus educadores, não precisa respeitar os pais, não precisa respeitar os outros cidadãos, só respeitar os educadores? Errado, né? Então, a gente também já elimina aqui
duas alternativas só por essas palavras aí que não deixam exceção, certo? Igualdade de condições para acesso de permanência na escola. Ok, é o nosso gabarito. E o item D diz acabar com as organizações e movimentos estudantis para não haver revolta nas escolas. Nossa! Aí machuca o papai, né? Acabar com os movimentos estudantis. Se os movimentos estudantis são exatamente para isso, para ter integração entre os jovens, para troca de experiência, para troca de cultura, para envolver a pessoa em desenvolvimento desde os seus primeiros anos de vida, né? Seja criança ou aí no caso movimento estudantil já os adolescentes, né? Mas essas integrações elas são para desenvolver. Aí você vai dizer que vai colocar como certo uma questão que diz que vai acabar com os movimentos estudantis? Não, né? Aí aqui eu coloquei para vocês também, tá? O artigo 53, porque que ele está errado e tal, e os pontos importantes aí. Professor, eu preciso olhar o artigo 53? Muito. Cara, esses aqui que eu passei aqui nessa aula de hoje, nessa live de hoje, tem uma incidência muito grande de serem cobrados novamente, da mesma forma ou de forma um pouquinho diferente. Por quê? Porque é os artigos que a banca está cobrando, é os artigos que a comissão que elabora a prova está usando. Se esse aqui eu não botei o ano, mas essas questões aqui foram de 2015 e 2019, tá? Então assim, ó, se esses elaboradores ainda continuam lá, que eu nem sei quem é os caras, tá? Mas se esses examinadores ainda estão lá, a chance aumenta muito de cobrar isso aqui. Muito, muito. E até porque eles não têm muito de onde fugir. Por quê? Porque eles têm que seguir a lei, eles têm que tirar a questão de algum lugar, eles não podem tirar do subimaginário dele, né? Até esse tempo, o Flack, o cara mandou um áudio bravo, fiz uma apostila, eu não lembro qual foi o concurso que eu desenvolvi a apostila, acho que foi Itajaí. Aí o cara assim, professor, eu vi que tu tirou um conteúdo lá da internet. Aí eu digo, tirei? Pois é, como é que tu faz um material com conteúdo da internet? Eu digo, cara, tu acha que eu vou tirar o conteúdo da onde? Do tarô, dos búzios, da Iemanjá? Eu tenho que achar algum lugar para tirar, né? Ou um site de notícias, ou um site da prefeitura, ou um site do Planalto que tem a lei. Eu tenho que tirar o conteúdo da internet. Eu vou tirar da onde? Ou de um livro? É o trabalho de pesquisa. Como diz o Flávio, é o trabalho de pesquisa e informação que a gente está fazendo para os alunos, né? Às vezes alguma coisa a gente busca em livro, mas aí se tem o livro aqui físico, que eu tenho que pegar ele e digitar todo aqui para achar um negócio, olha aqui o livro, ó, como passar em provas de concurso. Então, às vezes tem um material ali, é muito mais fácil eu pegar o material dali do que eu ter que ficar digitando, né? E o cara brabo, mas tu pegou o conteúdo da internet. Eu digo, não, filho, eu vou pegar onde? Vou pegar dos búzios, vou pegar no tarô. Exatamente, para não dizer outra coisa, que mandar... A gente pega, mas a gente pesquisa e cita a fonte, certo? Pessoal, tá acabando, vamos lá. Fiquem até o final que a gente tem um presente. Flacker, dá um jeito no teu microfone aí. Vamos lá, pessoal, questão 7 aí, ó, tá quase acabando. Fica até o final aí, tem um presente para vocês até no final. Em caso de maus tratos ou elevados níveis de permanência, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, de acordo com o artigo 56, olha só, precisa ficar de acordo no artigo 56, professor, com certeza, do Estatuto da Criança e Adolescente, deverão se comunicar, ó, em casos de maus tratos. Ó, esse aqui é um assunto também bem cobrado em prova, tá? Em casos de maus tratos. Outra coisa que as bancas cobram, e a Consulpan também faz, é o seguinte: eles dizem que é só em caso de só em casos de maus tratos e não em caso de suspeitas. Casos de suspeitas também entram. Fala, Flacker. Tá, olha só. Item A, com o Conselho Tutelar. Item B, com a Secretaria de Educação do Estado. Item C, com o Ministério da Educação. O item D, com os pais ou responsáveis dos alunos. Olha só, em caso de suspeita e maus tratos,
os dirigentes dos estabelecimentos de ensino, né? Então, o diretor, o professor, né, coordenador, tal, ele tem que comunicar quem? A pergunta é essa, é quem vai ser comunicado, tá? Isso é bem cobrado. Isso até, vou dar um spoiler aqui, isso até é meio comum no nosso dia a dia, tá? Essa questão aqui é até um pouco comum, tá? O gabarito dessa questão é o gabarito A, tá, pessoal? É o conselho tutelar. O que é importante a gente destacar aqui? É que em casos de suspeita e em casos de maus tratos. As bancas às vezes costumam dizer que é somente, e aí uso essa palavra de novo, somente no caso de maus tratos. Não, casos suspeitos também. Se a criança falta muita aula, se a criança às vezes, por exemplo, vamos supor, é um dia quente e a criança sempre vem com roupa de manga comprida, ela pode estar querendo esconder alguma coisa, tá? Então é por isso que eu digo, é uma das leis mais importantes, porque se o professor observa isso e não toma uma atitude, ele está sendo omisso, certo? Ele pode responder por omissão. Pô, professor, pleno verão, a criança está vindo toda a vida de manga comprida, você nunca observou isso? Você nunca percebeu que isso está errado? Tá? Ô Flávio, o teu microfone está aparecendo desabilitado aqui para mim. Agora que tu entrou de novo. Ah, tá. Beleza. Certo. Ah, tá. Beleza? Pessoal, mais duas questõezinhas, essa e a próxima, e a gente já encerra aí a parte do Estatuto da Criança e Adolescente para vocês, e vocês já conseguiram ter uma noção aí de como que essa banca vai atuar. Beleza? Ó, mais uma questão de 2019, Prefeitura de Viana, assistente de educação básica. A lei barará, barará, barará se torna muito importante no Brasil para as crianças e adolescentes, pois em seu título 1, essa aqui foi uma questão até, digamos assim, engraçada, né? Mas tá aí para vocês, ó. Item A, cria jogos e brincadeira para todos, sem distinção. Item B, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Item C, torna obrigatória a gratuidade à educação. E o item D, atualiza o crescimento da educação pública no país. Isso aqui é o que eu digo, se o cara nunca leu, o cara vai fazer a prova na coragem, como alguns corajosos disseram que ia fazer, o cara pode botar isso aqui, ó, que torna obrigatório a educação gratuita, porque aí ele vai pensar assim, claro, educação gratuita é obrigatória, então eu acho que o Estatuto da Criança veio criar a educação gratuita, de forma gratuita, né? Também pode botar o item D. O item A, ele até vai eliminar por criar jogos, não, né? Por um raciocínio mais tosco assim, ele pode até eliminar o item A. Mas o gabarito da questão é o gabarito item B, tá? A gente já falou sobre isso, princípio da proteção integral. Isso é um princípio muito importante, tá? Lá nos meus vídeos. E aí eu vou fazer um merchan agora. Se você está estudando para o concurso de Granja, lá no meu canal no YouTube, Professor Renatão, nesse link que eu coloquei no grupo aí, tem várias aulas a respeito do Estatuto da Criança e Adolescente, um monte de bizu, um monte de dica importante, um monte de tópico destacado aqui, igual eu estou fazendo para vocês. Então, lá, estudando o ECA, vão lá e estudem lá pelo meu canal, tem muita aula lá para vocês, tá? E lá eu falo também sobre o princípio da proteção integral. O que é o princípio da proteção integral? Resumindo, todos os conjuntos que os órgãos públicos e que as políticas públicas são voltadas para a proteção da criança integral, seja a proteção na parte da educação, na parte de saúde, na parte dos direitos da criança, na parte do desenvolvimento das crianças. Então é uma proteção integral. Quem são responsáveis por essa proteção? Todos, o Estado, os pais, entendeu? Então todos são responsáveis, o poder público, todos são responsáveis por proteger a criança. Beleza? Bom, pessoal, primeiramente aí quero agradecer a participação de todos vocês. Falar que provavelmente aí no próximo sábado a gente vai ter mais uma outra aula, tá? E está passando um buzinaço aqui na frente do meu prédio agora, tá, pessoal? Não estranhem, tá?
E eu vou deixar no chat aqui, como eu falei para vocês, que ia ter um presente. Bom, pessoal, fazendo o encerramento aí, agradecendo a participação de todos. Desculpem alguns imprevistos aí, mas ao vivo é sempre mais gostoso, ao vivo isso sempre acontece. Já quero deixar aqui para vocês um abraço meu e do professor Flacker. E quem sabe aí, durante a semana, ou mais tardar, próximo sábado aí a gente já está de volta aí resolvendo mais algumas questões para vocês. E quem sabe aí com uma grande novidade a respeito do workshop aí só de questões. Mas, pessoal, próxima live aí, convide o pessoal. Temos aí mais 5, 6 pessoas, chegamos a quase 10 pessoas ali na transmissão de hoje. Então, agradecer a participação de todos. Mas a gente faz isso para vocês, então, por gentileza aí, convide seus amigos, convide o pessoal aí, convidem o pessoal a participar do grupo lá, que a gente está sempre... Nos deixem te ajudar, o Flacker está dizendo, tá? A gente está aqui para ajudar vocês, beleza? Então, é isso, pessoal. Agradecer a participação de todos e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Valeu, Flacker! Obrigado pela participação aí. Ficasse como voz da consciência, mas foi importantíssima aí a sua participação. E a gente se encontra aí na próxima. Até mais. Valeu!